Fala rapaziada, De Leon na voz, cheguei para o vídeo dessa sexta-feira. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, já curta e já ative as notificações para quando sair vídeo novo, o YouTube ele te avisar que saiu um vídeo novo do De Leon aqui no Conexão 31. Vem com a gente, eu hoje vou falar sobre uma negociação que está me chamando muita atenção e eu quero chamar vocês para a gente analisar aqui junto, né? Cada detalhe disso, que é a negociação, na verdade negociação não, né? Houve várias, né? Algumas propostas do Zenit em relação a atletas do Cruzeiro, né? A gente lembra no início do ano sobre o Matheus Pereira, agora sobre o Caio Jorge e sobre Jonathan Jesus. Mas a do Jonathan Jesus é que a gente vai dar ênfase aqui e através dessa negociação a gente vai analisar outros pontos. Primeiro é que o Cruzeiro adquiriu o Jonathan Jesus em 2024. Ele fez uma boa Série B pelo Ceará, titular, 20 anos, um zagueiro promissor, com velocidade, um bom passe, né? Uma boa progressão. O Jonathan Jesus é aquele zagueiro, ele estiver bem, tá gente? Estiver bem. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente para o Jonathan Jesus, mas felizmente para o Cruzeiro, Vidalba e Fabrício Bruno não deram sopa para o azar nesse ano, cara. Assim, foram muito regular em números de jogos, né? Tomaram pouquíssimos cartões por serem zagueiros, ficaram um pouco fora de ação. O Fabrício Bruno ficou um pouquinho mais fora pela questão da seleção brasileira, né? As convocações tirou um pouco o Fabrício Bruno do jogo do Cruzeiro. Eu acho que tirou de um jogo, se eu não me engano. Mas enfim, então o Cruzeiro comprou o Jonathan Jesus e eu lembro que quando foi oferecido ao Pedrinho, o Pedrinho até falou isso em um programa de TV, falou, foi oferecido para o Alexandre Matos, falando que esse zagueiro lá do Ceará, a multa dele é 6 milhões de reais. Vamos lá, vamos pagar os 6 milhões, vamos trazer o zagueiro. Eu lembro que o Pedrinho falou assim, não, eu não vou fazer o que fizeram com o Cruzeiro e eu não gostei que foi feito, eu quero um tratamento melhor para o Cruzeiro, então eu não quero plantar isso, né? Aquela lei da semeadura, né? Você colhe o que você planta. Então o Pedrinho falou, não quero fazer isso. Liga para o presidente do Ceará e a gente vai conversar. Ligou o presidente do Ceará, enfim, o Cruzeiro não pagou 6 milhões, pagou 8, pagou 2 milhões a mais. Aí você pode falar assim, mas só 2 milhões a mais? Irmão, uma pessoa iria pagar os 6 milhões. O Cruzeiro pagou 8, ainda deixou 10% para o Ceará numa venda futura. O Cruzeiro hoje ele tem 90% do passe do Jonathan Jesus, 10% é do Ceará. Enfim, o Jonathan Jesus veio para o Cruzeiro, em 2024 jogou mais, né? Não tinha o Fabrício Bruno, então ele jogou mais, conseguiu atingir um número melhor, né, de partida e conseguiu performar mais por causa de mais minutagem. Então esse ano teve menos minutagem, teve menos performance, mas nesse jogo agora contra o Corinthians, o último jogo do Cruzeiro na temporada, deu pra gente perceber que o Jonathan Jesus ele é promissor. Se ele tiver minutagem, se ele tiver sequência, ele vai atingir um alto nível. Só que isso não é garantia que ele vai ter essa minutagem no Cruzeiro no que vem. Como eu volto a dizer, o Vidalba fez um ano excelente. Cara, é um cara de postura fora de campo, liderança. Cara, aquele jogo, o último jogo do Vidalba, né? Que foi no Mineirão contra o Corinthians. Cara, aquela atitude do Vidalba, que naquele momento, ele, pra mim, eu até condenei, né? Que poderia acontecer um gol do Corinthians. Mas aquela postura ali, irmão, não é de um cara normal. Desculpa. Aquela postura do Vidalba ali, mano, é de um camarada tipo assim, velho. É pau dentro, irmão. É isso. Vidalba é um camarada, tipo assim, de um alto nível, cara, de comprometimento, de raça, de dedicação, de entrega, né? De identificação com o lugar, com a camisa que ele está vestindo. Então, não sei se o Vidalba vai dar essa oportunidade pro Jonathan Jesus ano que vem. Não sei. E o Jonathan Jesus mostrou que ele é um cara que ele consegue performar tendo sequência e minutagem. Ele não é aquele jogador que fica ali 5, 6, 7 jogos sem atuar. Ô, Jonathan Jesus, vem aqui. Entra lá. E ele consegue performar. Tem jogador que é assim, que consegue. Fica 10 jogos sem jogar. Chama o cara, ele entra, ele performa. O Jonathan Jesus mostrou que é um jogador que precisa estar na sequência para ele estar bem. É característica, entendeu? E eu não sei se ele vai ter isso ano que vem. Não sei se o Vidalba vai dar essa oportunidade. Enfim, então, o Cruzeiro adquire ele por 8 milhões, 10% é do Ceará. E agora chega uma proposta do Zenit por 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. 51 milhões de reais. O Cruzeiro pagou 8. Estão oferecendo 51. O Cruzeiro falou assim, não vendo. O Zenit aumentou a proposta para 9 milhões de euros. O Cruzeiro falou assim, não, eu não vendo. O Zenit foi lá e aumentou a proposta para 10 milhões de euros. O Cruzeiro falou, eu não vendo. Eu só vendo por 12 milhões de euros. 11 milhões fixo
mais 1 milhão batendo as metas. 12 milhões. O Zenit foi e falou assim, eu dou 10 milhões fixos e mais 1 milhão batendo as metas. E aí a gente tá nesse impasse, cara. O Zenit não quer aumentar mais essa proposta e o Cruzeiro não aceita negociar por menos. Então paramos aí. Mas não é essa questão que eu quero trazer aqui. A questão é como o Cruzeiro mudou a forma de negociar, a forma de comprar jogador, a forma de vender os seus ativos, porque o jogador é um ativo do clube, né? A gente viu nessa última janela agora a postura do Cruzeiro, cara, no mercado. E como é que se deu essa mudança de postura? Com a chegada de Leonardo Jardim. E aí eu falo para as pessoas que o Leonardo Jardim ele não ganhou títulos no Cruzeiro. Ele deixou aqui muito mais do que troféus. Ele deixou aqui muito mais do que vitórias. O Leonardo Jardim, cara, para mim, ele finalizou o que a gente começou lá em 2022, cara. Sabe, aquela remada de reconstrução, mas faltava talvez um último pilar. Muita gente fala, é o título, Não é o título, cara. Faltava a postura, a imposição. E o Leonardo Jardim chegou no Cruzeiro e falou, uai, cara, que isso? O Cruzeiro é grande, cara. O Cruzeiro é um gigante da América do Sul, um gigante do mundo. Tem que ter postura, tem que se impor, tem que botar preço na sua mercadoria. Quando for trazer um jogador, você tem que falar assim, cara, você tá vindo pro Cruzeiro. E eu acho que o Leonardo Jardim trouxe isso, né? E ali, né, quando ele chega e ele vê que as coisas não estão sendo feitas de forma profissional, e ali começa a ter uma questão com o Matos, aí o Matos sai do Cruzeiro, ele vai lá e traz o Joaquim Pinto. Cara, ele deu protagonismo para o scout. Cara, scout, o Cruzeiro precisa ter um scout, precisa ter um profissional com uma visão ampla de mercado, né, com capacidade de precificar, né, de colocar preço nas mercadorias. Cara, desculpa, tá, gente, tá falando disso, mas, cara, jogador de futebol, em algum momento, em alguma facilidade, mas são seres humanos, são, concordo, são colaboradores, são, mas em algum momento, cara, eles têm preço. Então, você precisa ter um profissional que consiga fazer esse mapeamento. É preciso investir em estudos e tecnologias nessa área de scout. Então, o Cruzeiro deu protagonismo ao scout e começou a melhorar essa questão de comprar e de vender. E aí o Cruzeiro vai atrás do Sinisterra, vai atrás do Arroio, vai atrás do Ney Servidia Real, vai atrás do Rian Guilherme e vai atrás do Cauã Moraes. Olha para você ver. 5 atletas, se você for olhar, jovens, promissores, uma janela de evolução muito grande. Isso por quê? Porque o Cruzeiro hoje tem o Joaquim Pinto, que agora não é mais chefe do scout, agora ele é diretor de futebol. Ou seja, ele é o responsável por comprar e por vender. Porque a mesma habilidade que ele tem de precificar, esse jogador que ele é bom, de onde que ele é? Ele é da Ásia, esse aqui é da África, esse aqui vem da Europa, esse aqui é da América, esse aqui é do Brasil, ele tá nessa idade, ele tá nessa faixa de preço, cara, a multa rescisória dele é tanto, o salário dele é X. Então o Joaquim Pinto, ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade, e tudo isso porque o Leonardo Jardim deixou esse legado aqui no Cruzeiro, reconfigurou a visão, a postura, trouxe um profissional, porque gestão você tem que ter processo e você tem que ter pessoas. Define o processo, quais são as pessoas que vão fazer esse processo acontecer, e ali a gestão vai acontecendo. Leonardo Jardim deixou um baita de um conhecimento aqui dentro do Cruzeiro, e uma baita de uma ferramenta, um baita de um profissional que é o Joaquim Pinto. E aí, cara, não só compra bem, mas também como vende bem. Aqui no Cruzeiro agora, meu amigo, não é casa da mãe Joana mais. Não tem farra mais, A feira acabou, Eles vêm aqui no Cruzeiro, cara, eu vou ali, vou pegar o jogador do Cruzeiro, vou aliciar, vou isso, vou aquilo. Não, cara. Cruzeiro esse ano renovou o contrato de praticamente todos os jogadores com idades de base, com projeção. Todos os contratos longos. Todos. Zagueiro Bruno Alves, zagueiro Janderson, o goleiro Otávio. Cara, você pega ali o Murilo Hickman, o Kenji, todos, Batistella, Rian Guilherme, Juan Índio, tem o Juan Gabriel, todos. Por quê? O Cruzeiro aprendeu, cara. O Cruzeiro aprendeu. E aí, cara, é muito mérito do Leonardo Jardim, que trouxe o Joaquim Pinto, e o Pedro Lourenço, que escutou. Cara, eu vou escutar esses caras. Esses caras, eles sabem o que eles estão falando, eles sabem o que eles estão fazendo. E o Cruzeiro numa nova jornada. Acabou a feira, tá, gente? Acabou a feira, não é casa da mãe Joana mais. Se quiser
adquirir um jogador do Cruzeiro tem preço e vai ter que pagar, ok? Galera, eu fico por aqui, até mais. Assim que surgir mais algum assunto, algum insight, eu venho aqui trazer uma análise para vocês. Um abraço e até a próxima.